Olá! Na noite de 24 de dezembro de 1968, os astronautas da missão Apollo 8 alcançaram pela primeira vez a órbita lunar. O comandante Frank Borman saudou todos os povos da Terra, recitando as palavras do Gênesis. Nós resgatamos esse filme histórico, com imagens em preto e branco, e vamos apresentar alguns segmentos para você agora. Feliz Natal! As vozes da Apollo 8 soando de distâncias jamais transpostas pela voz humana para descrever o que o homem vê pela primeira vez. Você me ouve, Apollo 8? Alto e bom som, Jack. Era a véspera de Natal e na imensidão do espaço a tripulação da Apollo 8... Na mais longa viagem de descobertas da humanidade, 3 homens partiram com a missão de voar à volta da Lua na mais arrojada e complexa façanha espacial até então realizada. É este o ensaio geral antes do objetivo final, desembarcar astronautas americanos na Lua. Eles serão lançados desta mesma plataforma e novamente pelo Saturno V, o mais poderoso foguete até hoje conhecido, hoje transportando pela primeira vez o homem ao espaço. O foguete, com cerca de 3 milhões de quilos, impulsionado por energia de quase 160 milhões de cavalos de força, enviou a espaçonave à órbita da Lua, de onde regressou à Terra. Como no caso da Apollo 8, a construção do Centro Espacial de Cabo Kennedy contou com a habilidade e talento de americanos de todo o país. Porém, o antigo e até então impossível sonho de alcançar a Lua foi sonhado por homens, e são os homens que o tornarão realidade. Estes homens: Frank Borman, comandante da missão; Jim Lovell, navegador; Bill Landers, engenheiro de bordo. A espaçonave Apollo 8 e sua tripulação não pousarão na Lua, já que não dispõem do módulo de exploração lunar, que será testado futuramente. Entretanto, a missão Apollo 8, durante a viagem e em órbita lunar, porá à prova a espaçonave e os sistemas em terra, incluindo os de navegação e orientação, os sistemas de energia e as técnicas de ingresso e saída de órbita, assim como a operação de resgate. Tudo isto será necessário para um pouso na Lua. Logo ao início do voo, a tripulação informava que o seu planeta, a Terra, ocupava toda a janela da cabine, parecendo uma bola brilhante envolta por uma felpa de nuvens brancas. À medida que a espaçonave se adianta no espaço, a Terra vai se tornando cada vez menor. E ao ver o homem pela primeira vez o globo em sua totalidade, é assinalado o início de uma nova era. Da mesma forma, por certo, que Colombo em sua época, ao descobrir um novo mundo. Fotos da Terra tiradas do espaço tornam clara a relação de nosso planeta com o Sol e com a imensidão do espaço interplanetário. O compartimento da tripulação é uma cápsula de 4 toneladas em forma de cone. É menor que uma pequena antessala, mas faz as vezes de oficina, quarto, banheiro, cozinha e ginásio durante 6 dias para os 3 tripulantes. No espaço, devido à ausência da gravidade, desaparece o peso, fazendo com que no interior da cápsula tudo que não esteja amarrado flutue, inclusive os astronautas. Graças a um delicado sistema, torna-se um ambiente em que se pode estar em mangas de camisa, permitindo aos astronautas trocar seus pesados trajes espaciais por macacões. Quando a Apollo 8 se afasta da órbita terrestre, o rastreamento e as comunicações com o espaço cósmico recebem auxílio de estações situadas em outros países. Outro fator no complexo problema de trazer de volta e em segurança a Apollo 8 é o Sol. As chamas solares libertam uma corrente de partículas que não penetram a atmosfera da Terra,
mas que podem oferecer perigo de radiação para os viajantes do espaço. A cadeia de alerta contra partículas espaciais detecta esse fenômeno solar e técnicos especializados registram os dados colhidos, fornecendo-os aos controladores de voo. Estações de radar espalhadas pelo mundo, telescópios de vários tipos e alcances e um complexo de aparelhos de detecção e comunicações fornecem dados sobre o Sol à cadeia de alerta contra partículas espaciais. Um momento histórico. A primeira imagem de televisão da Terra transmitida ao vivo do espaço para os lares à volta do globo. A câmera de bordo contribuiu para atingir-se o objetivo Apollo estabelecido em 61 pelo presidente John Kennedy. Todos os homens devem compartilhar livremente de tudo aquilo que a humanidade deva empreender. Feliz aniversário, mamãe. À medida que prosseguia a viagem, novas imagens da Terra eram transmitidas, proporcionando ao espectador uma compreensão cada vez maior do planeta em que vive. Muitos espectadores não estavam cientes de que a transmissão que chegou aos seus lares foi possível graças aos satélites de comunicações, outro marco da era espacial. Para atingir finalmente essa posição em órbita próxima da Lua, os astronautas recém-acharam o lado oculto do nosso satélite. Decorreram 20 longos minutos antes que os controladores de voo, aguardando a aparição da espaçonave, soubessem que o foguete havia funcionado e que a manobra tivera êxito. Os astronautas haviam estudado fotos tiradas pelo Ranger, Surveyor e Lunar Orbiter. Porém, ver de tão perto, com seus próprios olhos, a superfície da Lua era algo muito diferente. Ok, Houston. A Lua é acinzentada, sem cores. Algo entre o gesso e uma areia acinzentada. Temos um bom número de detalhes. Enquanto, pela primeira vez na história, a tripulação da Apollo 8 observava a Lua, distante somente 96 quilômetros de sua superfície, outros americanos comemoravam a noite de Natal no Times Square, em Nova York. As datas para a missão Apollo 8 não foram escolhidas por acaso. No período do Natal de 68, de 21 a 27 de dezembro, as posições da Terra, Lua e Sol propiciaram o que os cientistas espaciais denominam de janela de lançamento. Isto garantia que a Apollo 8 poderia ser não só lançada como resgatada à luz do dia e que havia condições tanto para fotografar quanto para observar visualmente a superfície lunar. Era Natal na Terra e também na Lua. Daqui, a vasta solidão da Lua é impressionante e nos faz considerar tudo aquilo que temos na Terra. Realmente, isto se confirma à medida que a espaçonave fotografa de milhas de distância a desolada e inóspita vastidão lunar. A câmera aproxima a superfície e faz com que a velocidade da cápsula pareça maior. Em seu ambiente de imponderabilidade a 380 mil quilômetros no espaço, nesse Natal, os astronautas falavam de renas e de Papai Noel. Ele andou procurando uma chaminé aqui na 103, mas não encontrou. Você poderia ter deixado a escotilha aberta para ele? Vou pensar no assunto. Pense mesmo, Jim. Disseram aqui que ele poderia descer pelo conduto do vapor. Boa ideia. Mas naquela hora Billy estava fervendo água. Os primeiros homens a verem a Lua de tão perto, os primeiros homens a verem a Terra de tão longe e a viajarem através da fria escuridão intermediária, pronunciaram outras palavras nessa época solene. As palavras do livro do Gênesis, da Bíblia. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra, porém, estava informe e vazia, e as trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus movia-se sobre as águas. E Deus disse: exista a luz. E a luz existiu. E Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas.
Chamou a luz dia, e as trevas noite. E fez-se tarde e manhã, e o primeiro dia. E disse também Deus: faça-se o firmamento no meio das águas, e separe umas águas das outras águas. E fez Deus o firmamento, e separou as águas que estavam por baixo das águas que estavam por cima do firmamento. E assim se fez. E Deus chamou ao firmamento céu, e fez-se tarde e manhã, e foi o segundo dia. Disse também Deus: as águas que estão debaixo do céu juntem-se num só lugar, e apareça o elemento árido. E assim se fez. E Deus chamou ao elemento árido terra, e ao conjunto das águas chamou mares. E Deus viu que isto era bom. A tripulação da Apollo 8 faz aqui uma pausa dizendo boa noite, boa sorte e um Feliz Natal. E que Deus os abençoe a todos vocês, na boa terra. Em comemoração ao Ano Internacional da Astronomia, 2009, o professor Bertoldo Schneider nos ofereceu alguns filmes para mostrarmos alguns segmentos aqui nesse programa. Há 400 anos atrás, quando Galileu Galilei queria mostrar aos outros o que ele viu através do seu telescópio, ele precisou fazer desenhos. A face enrugada da Lua, a dança dos satélites jovianos, as manchas solares ou as estrelas em Órion. Ele publicou os desenhos num livrinho, O Mensageiro das Estrelas. Esta era a única forma com que ele podia compartilhar suas descobertas com os outros. Ao longo dos 2 séculos seguintes, os astrônomos tinham que ser também artistas. Espiando através das oculares, eles fizeram detalhados desenhos do que viam: a chocante paisagem lunar, uma tempestade na atmosfera de Júpiter, os sutis filamentos de gás em nebulosas distantes. Algumas vezes, eles exageraram o que viam. Estruturas lineares escuras na superfície de Marte que pensaram serem canais, sugerindo uma civilização na superfície do planeta vermelho. Sabemos hoje que os canais eram apenas ilusão de ótica. O que os astrônomos realmente precisavam era de uma forma objetiva de registrar a luz coletada pelo telescópio sem que a informação tivesse que passar antes pelos seus cérebros e suas penas de desenho. A fotografia chegou para resolver o problema. O primeiro daguerreótipo da Lua foi feito em 1840 por Henry Draper. A fotografia tinha apenas 15 anos de vida, mas os astrônomos já tinham avaliado seu potencial revolucionário. Como funciona a fotografia? Bem, a emulsão sensível da placa fotográfica contém pequenos grãos de óxido de prata. Quando expostos à luz, eles ficam pretos. Assim, formam uma imagem negativa dos astros com estrelas negras sobre um fundo branco. A vantagem maior é que a placa fotográfica pode ser exposta por horas a fio. Quando você usa seus próprios olhos para o céu noturno, uma vez que adaptados à escuridão, você não enxerga mais e mais estrelas simplesmente por olhar mais tempo. Mas com a placa fotográfica você pode fazer isto. Você pode coletar e somar a luz ao longo de horas. Assim, exposições longas revelam mais e mais estrelas. E mais, e mais, e mais ainda. Nos anos 50, o telescópio Schmidt do Observatório de Palomar foi usado para fotografar todo o céu do hemisfério norte. Quase 2.000 placas fotográficas, cada uma exposta por 1 hora. Um tesouro cheio de descobertas. A fotografia transformou a astronomia em uma verdadeira ciência. Objetiva, mensurável e reprodutível. Mas a prata era pouco sensível. Você tinha que ter paciência. A revolução digital mudou tudo isso. O silício tomou o lugar da prata. Os pixels substituíram os grãos. Mesmo em câmaras comerciais, não se usam mais filmes fotográficos. As imagens são registradas num chip sensível à luz, um aparelho de cargas acopladas ou CCD para ser mais breve.
CCDs profissionais são extremamente eficientes e são ainda melhores quando refrigerados muito abaixo de 0 graus usando nitrogênio líquido. Praticamente todos os fótons são registrados. Como resultado, os tempos de exposição podem ser muito mais curtos. O que o mapeamento celeste do Palomar fazia em 1 hora pode ser feito em minutos com um CCD, usando um telescópio menor. A revolução do silício ainda não terminou. Os astrônomos têm construído câmaras CCD enormes com centenas de milhões de pixels. E tem mais por vir. A grande vantagem das imagens digitais é que elas são digitais. Elas são adequadas para serem processadas por computadores. Os astrônomos usam software especializado para processar suas observações do céu. Alongando ou aumentando o contraste, revelam-se as estruturas mais tênues de nebulosas e galáxias. A codificação em cores realça e faz aparecer estruturas que seriam difíceis de ver de outra forma. Ainda mais, combinando múltiplas imagens de um mesmo objeto que foi registrado através de filtros coloridos, pode-se produzir composições espetaculares que tornam difusas as fronteiras entre ciência e arte. Você também tem as vantagens com a astronomia digital. Nunca foi tão fácil garimpar e apreciar as belas imagens do cosmos. Fotografias do céu sempre estão à distância de um clique do mouse. Telescópios robóticos equipados com sensíveis detetores eletrônicos estão perscrutando o céu neste exato momento. O telescópio SLOA, em Novo México, tem fotografado e catalogado mais de 1 milhão de objetos celestes, medindo a distância de milhões de galáxias e descobrindo 100 mil novos quasares. Mas um mapeamento só não é suficiente. O universo é um lugar em mudança contínua. Cometas gelados vêm e vão, deixando esteiras de fragmentos em seu rastro. Asteroides passam. Planetas distantes orbitam suas estrelas hospedeiras temporariamente, eclipsando a estrela. Supernovas explodem, enquanto em outros lugares estrelas nascem. Pulsares piscam, pulsos de raios gama explodem. Buracos negros sugam matéria. Para seguir esses grandes eventos da natureza, os astrônomos querem fazer mapeamentos de todo o céu a cada ano, ou a cada mês, ou 2 vezes por semana. Pelo menos este é o objetivo ambicioso do grande telescópio sinódico. Quando entrar em operação em 2015, sua câmara de 3 gigapixels vai abrir uma webcam apontada para o universo. Mais do que realizando os sonhos dos astrônomos, este telescópio refletor vai fotografar quase o céu inteiro a cada 3 noites. Um bom Natal e até a próxima edição. There seems to be no difficulty in moving around this